Gente, boa noite. Papai aqui hoje, esse boa noite aí, vou falar com você. A pessoa sair de noite com boa noite, esse não volta não. Boa noite, gente. Boa noite. Agora ficou bonito, Seja bem-vindo à Casa de Igreja Batista. O nosso recadinho de sempre. O portão vai fechar às 20 horas e 15 minutos por causa de segurança. Se alguém precisar sair, é só procurar o voluntário autorizado que a gente libera. Cigarro, os fumantes sejam todos bem-vindos. A gente pede para não fumar as dependências da casa. E o celular, no silencioso ou desligado, por favor. Isso é de suma importância, né? A gente curtir a palestra. Aquele recadinho de sempre da conversa fraterna. Nunca subestime o poder do amor. O Evangelho ganha significado quando o aplicamos à nossa vida. Na conversa fraterna, os Espíritos inspiram médios a ouvir e a falar. Afinal, se nada substitui uma boa conversa, imagine com a ajudinha do arinho. Então, se alguém estiver querendo desabafar, conversar, essas cadeiras aqui na frente são reservadas, serão chamadas aqui para a conversa fraterna. Então, não se acanhe, converse, coloque para fora tudo, que é muito bom para organizar as ideias. Né? A gente, quando fala, a gente está organizando e a gente mesmo vai acabando achando a solução dos nossos problemas. Só lembrando que sábado agora, dia 5/3, teremos o tratamento médico espiritual. Se alguém tiver algum problema físico, mental, espiritual, lá na clínica do José Kleber, entendeu? Então, dia 5, agora, sábado, o Francisco está ali atrás fazendo as inscrições. Se quiser, sinta-se à vontade, será atendido pelo Robson Pinheiro e coordenado pelo José Kleber. E no dia 6, domingo, teremos a Cartas Consoladoras. Se alguém quiser pedir um recado a alguém, o além já foi, então domingo é o momento ideal para isso. Chegar cedo, né, se possível, bem cedinho, 6, 6h30, se eu não me engano, o portão vai abrir às 7 horas da manhã. Então, e quinta-feira que vem não teremos palestra, gente. Teremos culto de louvor, né? Então, bem mais interessante, com certeza. O culto vai estar aqui lotado, voz também. Não que a palestra não seja interessante, né? Mas não é palestra, é o culto. Então vai ser uma louca a Deus, né? E a nossa leitura de hoje, aproveitando o tema, né? A Ellen vai fazer para nós. Seja bem-vinda, Ellen. Boa noite para todos. Eu sou a Ellen, sou voluntária da casa, e nós vamos fazer a leitura hoje do livro Robson Pinheiro. Banhos, defumações, passes ou qualquer outro recurso empregado na defesa de meus filhos só será eficaz caso desenvolva uma atividade mental e emocional sadia. Não adianta pensar que os espíritos resolvem tudo, porque não resolvem. O máximo que podemos fazer é direcionar meus filhos, mas isso não exime cada um de caminhar com as próprias pernas, com os próprios pés. É vivendo e desenvolvendo uma ação construtiva e ética diante da vida que meus filhos se sentirão ao abrigo de forças inferiores. Rezas fortes, nem banhos, eboses, nem sacudimentos conduzirão ao objetivo desejado de meus filhos, não aprenderem a viver. Intensamente e com profundo respeito, a espiritualidade e os conceitos de defesa psíquica. Passando agora para o Fabiano, continuar. Obrigado, Ellen. Só lembrando que quem pegou o seu receituário, não saia com tudo. Depois da reunião, após a prece final, nós iremos entregar o receituário, tá ok? Então não saia com dúvida, por favor. Vamos fazer a nossa prece a Deus. Em teu nome, Deus, em nome de Jesus Cristo, pedir ao Senhor o auxílio e a proteção da equipe espiritual responsável pela casa de Igreja Batista. Que nessa noite possa incluir o palestrante e que possa, Senhor, dilatar nossa consciência, iluminar nossos caminhos, porque sabemos que só nós, a gente mesmo, poderemos resolver nossos problemas. Apenas ilumina e nos mostre que o primeiro passo será dado por nós. Que assim seja, graças a Deus.
com o tema Compreendendo os Passes e a Frutificação da Água. Ele que é fundador da Casa de Deus Batista e professor da Universidade do Espírito de Minas Gerais, Rodrigo Almeida. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. Quem vem a primeira vez, seja muito bem-vindo à Casa de Vilda, a nossa comunidade. E para que possamos falar sobre energia, sobre frutificação, vamos trocar energia cumprimentando a pessoa que está ao nosso lado, dando boa noite, desejando a ela uma noite agradável, né? Boa noite. Boa noite. Então, nos convidaram para bater um papo sobre esse tema, lembrando que o único mestre é Jesus. Eu sou aprendiz, assim como todos nós nessa casa, estamos nesse processo de aprendizado. Quando a gente aprende, caminha um pouco aqui na escola, né, de Avenida Batista, aqui também, além de sermos um templo, somos uma escola e também um hospital. Aí a gente vem dividir um pouquinho o aprendizado com as pessoas que aqui comparecem nas reuniões públicas. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. A gente vai trazer uma ideia, uma proposta, uma leitura. Nada se encerra aqui. A gente vai jogar ideias. Quem desejar aprofundar, no final tem uma bibliografia. Existem várias, além da que eu vou indicar, existem várias outras. Se você entrar na internet, digitar lá o passe, aí você vai encontrar várias sugestões de leitura para aprofundar, que é um tema bastante amplo. Então vamos lá, usar a tecnologia. Não tem como falar sobre o passe sem falar do fluido cósmico universal. O fluido cósmico é um plasma divino, alço do Criador ou força nervosa de todo sábio. Na essência, toda matéria e energia tornada visível e que toda energia, originariamente, é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar. Porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Compete-nos, pois, anotar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força que todos vivemos nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos. Paulo de Tarso, em Atos, capítulo 17, versículo 28. O que é isso? Fluido cósmico universal, ou arca divino, ou bafo divino, vamos dizer assim também. Fluido cósmico universal, tudo se origina dele. Como comentam os orientadores espirituais, é o arco, né, divino. Então tudo que existe no universo é uma variação, né, desse fluido cósmico universal. Então tudo que nós vemos aqui é fluido cósmico universal. Ou seja, nós estamos mergulhados no mar de energia, segundo os orientadores espirituais. Somos como um peixe dentro d'água, dentro desse mar de energia, e aspiramos, respiramos esse conteúdo energético 24 horas possíveis. Nessa dimensão e nas outras dimensões para onde a gente for caminhar. Então tudo que a gente está vendo aqui, até essa cadeira, essas paredes, tem fluido cósmico universal. Ou seja, tudo tem um quanto energético. Tudo é energia. E essa energia, ela é neutra. Eu posso utilizar essa energia para o bem ou para o mal. Tá? Quem vai dar a condução dessa energia somos nós, seres pensantes, né, do planeta, utilizado com apoio do nosso desejo, da nossa vontade, do nosso empenho. Então a energia é como se fosse uma faca. Eu posso utilizar a energia tanto para preparar alimentos, como eu posso utilizar a energia, a faca, para também
matar alguém. Da mesma forma a energia. E não precisa eu ser feiticeiro para matar alguém com energia, não, tá, gente? A energia, ela pode ser manipulada com a minha força mental. Outra coisa que vem acompanhada com a energia é a questão da sintonia, do pensamento, do nosso desejo, da nossa vontade. Então, estamos mergulhados nesse quanto energético e a gente vai falar especificamente do passe, que trabalha com esse quanto de energia. A gente vai falar sobre fluido magnético, que é uma variação desse fluido cósmico universal, no qual todos nós estamos mergulhados. No momento em que nós nos encontramos aqui, nós já estamos trocando energia, independente se nós estamos fazendo ou não uma aplicação de paz. Porque nós temos uma irradiação magnética chamada de aura, que está em torno do nosso corpo. Essa irradiação, ela pode aumentar ou diminuir. Então, assim, se estamos aqui sentados ao lado um do outro, nossas auras estão se encostando, consequentemente estamos fazendo uma troca energética. E aí, então, a gente faz troca energética o tempo todo, onde quer que nós estejamos. E essa energia vai variar. Tem energias boas e menos boas. Vai depender de vontade, desejo, do ambiente, da situação em que a gente vai estar em contato com essa energia. Então, a gente não podia deixar de falar desse fluido cósmico universal, que é a origem. Essa energia, esse fluido magnético parte, né, desse hábito divino aí. Entendemos que a arte de curar, através da influência magnética, era a prática normal desde os tempos antigos, sobretudo no tempo de Jesus, quando seus seguidores exercitavam a técnica da cura fluídica através das mãos. Então, o maior magnetizador, o maior passista que nós já tivemos aqui na Terra é Jesus. A gente, lendo o seu Evangelho, vai ter contato lá com os milagres, né? Porque depois a doutrina espírita, no livro Gênesis, explica os milagres de Jesus. O que aconteceu, na verdade, foram manipulações energéticas, magnéticas, que promoveram a melhora física daqueles personagens que é citado no Evangelho, que é o caso da hemorroíça, a cura do cego, a cura do louco, do fanático, e outros milagres que nós temos. Então, o maior magnetizador e o maior passista que nós temos como exemplo é o Mestre Jesus, que já fazia esse trabalho, né, de passe, que algumas religiões chamam também de imposição de mão. Então, mirem-se nesse mestre, nesse grande magnetizador, que ele tem muita coisa para nos ensinar, nos falar a respeito desse trabalho com o magnetismo. O roteiro, o estudo está lá nos seus evangelhos, no contínuo lá na Bíblia. Então, a gente aqui na casa trabalha em nome dele, ok? Quem acha que o passe foi inventado pela doutrina espírita, levanta a mão. Mostra. Ninguém acha. Não, eu perguntando se alguém acha que o passe foi invenção do espiritismo. Tem alguém? Pode ser sincero, alguém acha? Não? Não mesmo. No Antigo Egito, no templo da deusa Ísis, multidões ali ocorriam procurando o alívio dos sofrimentos, junto aos sacerdotes que lhes aplicavam a imposição das leis. Então, o passe não é invenção da doutrina espírita. Kardec, ao entrar em contato com os espíritos, compilou várias obras, vários livros, através da sua pesquisa, e fez um trabalho mais pedagógico, educativo, e reuniu ali todas as informações, porque até então, nenhuma dessas informações eram escritas. A gente tem no passado a tradição do ensino através simplesmente da palavra. Então, o mestre ensinava ao seu pupilo lá, ao seu lucano, ao seu neófito, como eles falam, né? Através do ensino falado, não se escrevia nada. Então, Kardec, no século XVIII, começou a pesquisar esses fenômenos, questionar, e aí escreveu as obras que nós temos hoje, que é chamado também de Pentateuco,
kardeciano. Então, os egípcios, então, esse trabalho de imposição das mãos e do trabalho com magnetismo já existe desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo alcançou a razão, vamos dizer assim. E os egípcios eram povos que já utilizavam dessa técnica. Em Roma, a saúde era recuperada através de operações magnéticas. Então, nós estamos vendo aí mais uma outra civilização que trabalhava também com magnetismo. Os gregos aprenderam a curar com os egípcios. Heródoto, historiador grego, destaca em suas obras os santuários que existiam nessa época para a realização de fricções magnéticas. Então a gente pode perceber que essas civilizações antigas já trabalhavam com a questão do magnetismo, né? Na Caldeia e na Índia, magos e brahmanes curavam pela aplicação do olhar, estimulando a letargia e o sono. A gente pode utilizar também o magnetismo, gente, não só com as mãos, mas com o olhar também. Diz que Jesus também curava com o olhar. Então Jesus é uma grande potência magnética, né? É o ser mais perfeito que já pisou no planeta. É tanto que os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual o poder de perfeição a ser seguido, eles falam Jesus, né? Então tivemos outros mestres, grandes mestres, que vieram preparando a sua chegada. Mas Jesus é o grande mestre, o modelo a ser seguido, e ele é o governador, né, do nosso planeta. Ele ajudou na criação do nosso planeta. Então imagina a potência energética e magnética desse cara, que podia curar com o olhar, né? Platão, no ano 380 a.C., escreveu: a cura da parte não deve ser feita sem o tratamento do corpo. Não podemos curar o corpo sem considerar a alma. E devemos começar a cura da mente, porque tanto a mente como o corpo devem ser saudáveis. Não deixe ninguém persuadi-lo a curar o corpo sem primeiro ele ter dado a cura da alma. O grande erro dos nossos dias, do tratamento do corpo humano, é que os médicos separam a alma do corpo. Isso Platão diz, né? 380 anos de Cristo. E a medicina ainda até hoje continua dessa forma. São poucos os médicos holísticos, né, que avaliam o homem, ou o paciente, ou o consulente, porque nós chamamos de consulente, como um todo, como um ser, né? Que tem matéria, que é o corpo físico, e o espírito. E aqui na casa sempre a gente alerta as pessoas que vêm buscar orientação ou tratamento na casa. A gente sempre fala, se a pessoa está em tratamento médico, ela deve permanecer, não deve abandonar o tratamento médico, porque ela deve buscar o tratamento espiritual, porque é necessário fazer e realizar os dois tratamentos. Eles se completam, porque nós somos matéria também, não é? E o tratamento espiritual a gente vai estar buscando, né, através de tratamentos energéticos que a nossa casa oferece e outras casas oferecem. Nós não somos a única casa a oferecer o tratamento energético magnético, mas outras casas espíritas, outros templos religiosos também oferecem outros tipos de tratamento espiritual. Mas é legal a gente trazer essa mensagem de Platão falando para a gente que devemos não deixar de tratar também do espírito. Aí esse cara aí chamado Anton Mesmer, no século XIX, ele foi um grande pesquisador, um grande estudioso do magnetismo. Se vocês quiserem ver o filme da vida dele, podem baixar na internet, se digitar lá no YouTube, né? A Vida de Mesmer, vocês conseguem baixar lá e assistir o filme sobre a vida dele, sobre as terapias que ele já utilizava no século XVIII. Segundo ele, curou a enxaqueca de Maria Antonieta, e depois ela foi, né, decapitada, não adiantou, né? Acho que depois que ele curou, ela foi decapitada. E aí, ele foi um grande pesquisador e teve vários discípulos, né, de Mesmer. Então vale a pena a gente conferir. A gente tem livros,
pode baixar pela internet falando sobre mesmerismo, sobre magnetismo, e era um trabalho científico, um trabalho que ele realizava, que teve muita notoriedade, chamado as tinas convulsivantes, em que ele pegava uma tina de madeira grande, enchia de água, e aí colocavam os condutores, não sei o que ele usava lá, que tipo de condutor utilizava, se era ferro, e em volta vários megos magnetizadores. As pessoas entravam nessa tina de água e aí saíam de lá melhores. Ou seja, os magnetizadores ficavam horas magnetizando a água, as pessoas entravam na água e saíam de lá melhores. Chamava tinas convulsivantes, que as pessoas costumavam ter convulsão porque o magnetismo atuava também no sistema nervoso. Então, magnetismo está muito ligado também à questão do sistema nervoso. Então, mesmo admitia a existência de uma força magnética que se manifestava através da ação de um fluido universalmente distribuído, que se insinuava na substância dos nervos e dava ao corpo humano propriedades análogas ao mínimo. Esse fluido sob controle poderia ser usado com finalidade terapêutica. Então, todos nós, sem exceção, temos fluido magnético. Somos magnetizadores. Algumas pessoas têm um conteúdo magnético a mais do que as outras, mas todos nós temos esse fluido magnético e a gente pode utilizar ele de forma terapêutica, de forma para tratamento, ok? Se você quiser constatar isso na foto da aula ou quirilografia, você pode constatar lá a sua questão energética, a sua questão magnética, que pode ser avaliada nessa forma. Então, Mesmer, aí um dos grandes estudiosos do magnetismo, chegando em casa outro dia, confiram a sua obra. Temos também o Marquês de Persegui, que também é um cara que estudava também isso. Escreveu Kardec na Revista Espírita de março de 1858. O que é a Revista Espírita? Então, Kardec, na sua época, quando ele escrevia, estava compilando, escrevendo os livros, do Doutrina Espírita, ele publicava os experimentos dele, as experiências, e aí lançava isso no periódico. A Revista Espírita é um periódico da época, Então, essa é a Revista Espírita de março de 1858. Ele fala: o magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Dos fenômenos magnéticos do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar de outro. Então, no espiritismo, a gente trabalha muito com magnetismo, muito com fluido magnético. Kardec também era um estudioso do magnetismo. Antes de tomar contato com os fenômenos espíritas ou espirituais, ele já estudava o magnetismo, então ele era meio cético assim. A primeira vez que ele viu a manifestação das cadeiras girantes ou cadeiras dançantes, ele atribuiu isso a uma situação de um fluido magnético. Ele não acreditava que era uma ação de um espírito. Então, só depois que as mesas começaram a responder perguntas, aí ele chegou à conclusão: a mesa não percebe. Como que ela responde pergunta? Existe algo mais inteligente por trás disso. Aí ele começou a estudar os fenômenos. Mas ele também já era um estudioso do magnetismo. Na Idade Média, com o passar dos tempos, curandeiros, bruxas, mágicos, faquires e até mesmo reis utilizavam os toques magnéticos. Então a gente tinha pessoas na Idade Média e na Antiguidade que eram estudiosos do magnetismo. Como isso não era uma questão aberta ao público de uma forma em geral, então as pessoas que estudavam, tinham conhecimento acerca do magnetismo, eram encaradas como pessoas especiais, como magos, como pessoas mágicas, dotadas de poderes
né, superiores. Então elas utilizavam muito desse conhecimento, ajudavam a pessoa, mas também se beneficiavam muito. Com Kardec, quando ele começa a estudar os fenômenos espíritos, fenômenos eletromagnéticos e fluidomagnéticos, ele popularizou esse conhecimento. Então hoje a gente tem contato de ter acesso a toda essa informação. Mas principalmente na Idade Média, muita gente utilizava isso, né? E ganhava a vida ganhando em cima dessa questão ali, que quase ninguém estudava, quase ninguém conhecia. Hoje a gente tem conhecimento. Então passe por que fazer, como fazer, para que e por que fazer. Deixa eu agora o filme. Dá um clique. É legal, eu peguei esse filme aí do pessoal Vilareiros da Luz. Eles fazem um humor espírita. Aí eu trouxe esse vídeo interessante. Acho que o som não vai funcionar, mas a imagem dá para a gente. Leila, sou eu, seu amigo espiritual. Peraí, não está vendo que eu estou dando passe aqui? Eu sou médico passista. Só se for passista de escola de samba, né? Para que essa coreografia toda, a desperdição dessa energia toda aí, parecendo uma briga de noivado, basta fazer uma prece para ele. Eu te ajudo. Olha aqui, ele é muito carregado. Eu tenho que tirar esse peso da vida dele. Ah, está carregado de medo de você, né? Aqui, se você não pode ajudar, não trabalha, tá bom? Desculpa, moço. Não. Olha, fecha os olhos e pense em Jesus. Você também, irmã, deveria fazer o mesmo. Fechar os olhos e pensar em Jesus, né? Já pensou em Jesus? Não, você me desculpa, mas parece que você está querendo aparecer aqui. Sim. Olha essa camisa que você está usando. Camisa? Então, eu ganhei. Ganhou de quê? Eu estou com a camisa. Porque você pagou por ela, né? Ele me pediu isso. Olha, pessoal, me ajuda, vamos trabalhar aqui. Não, mas olha, eu ajudo, mas não se mexe no sobre isso, não. Tá bom. Não vou me meter. Mas me diz uma coisa, você está sabendo da última moda do passe? Moda. Não está sabendo da última moda? Ah, essa é aquela do Bruno. Não, essa aí já passou. É outra. É a moda que os grandes médicos estão aplicando agora. Você não está sabendo, não? Não. Bom, então eu vou te ensinar. Mas você promete não espalhar para ninguém? Sim. Então, a moda agora é você dar o passe a 5 passos de distância da pessoa. E de costas. Por quê? Bom, pensei que você soubesse. Você é uma grande médica. Não sei. Então, é do jeito que você sabe. Não, eu sei. Eu estava testando se você sabia o que eu sei. Entendeu? Espera, eu sou esperta. Eu ia dizer agora. É, eu vou passar agora. Então, deixa eu pensar. Isso é para pensar. 1, 2, 3, 4, 5. De costas. Já. Então, ajuda. Dá que passa esse número. 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 Então, para a gente se contrair um pouco, né? Passe não é isso, gente. Passe não precisa de uma postura especial para estar aplicando ali um movimento esdrúxulo, não é? E nada que essa passista aí demonstrou para a gente. Se alguém aplicar o passe com vocês dessa forma, corram, saem correndo, porque isso aí não é tudo, mas não é passe, ok? Então a gente trouxe esse exemplo aí para a gente
descontrair um pouco, e o passe simplesmente igual o amigo espiritual dela falou. Você entra em sintonia no amigo espiritual e aplica o passe, imbuído daquele desejo de ajudar a pessoa, exercitando esse amor, a fraternidade, e promover essa transmissão energética que vai reequilibrar a pessoa. Conseguindo. O centro espírita pode ser comparado a um hospital de pronto-socorro. O passe é uma das terapias que mais se ajustam aos procedimentos do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Então, todos os casos espíritas utilizam essa terapêutica do passe ou transfusão magnética, como já disse no início, nós aqui também somos um hospital, né, de almas. Não estamos aqui para competir com a medicina convencional, nem substituir os médicos, mas a gente auxiliar a fazer um trabalho de conjunto através da terapêutica magnética. Segundo os orientadores espirituais, a maior terapia e o melhor tratamento é nós ouvirmos o Evangelho e seguir os ensinamentos e as indicações do roteiro que está colocado. Essa é a maior terapia. Então, para quem quiser absorver dessa terapêutica, a gente tem estudo do Evangelho domingo pelas manhãs, de 8h30 até as 10h30. Além do estudo do Evangelho, temos também o livro do estudo dos Espíritos e uma proposta nova dos Espíritos, que é conversar sobre a ressignificação da morte. Logo após esse estudo, a gente tem o passe. Então, nós somos também esse hospital de almas, onde a gente procura levar um quanto de energia para a pessoa, a fim de que ela se restabeleça e continue a sua caminhada com uma saúde física e espiritual melhor e seja mais feliz. Objetivos do passe: transfusão de energia anímica e equilibrante da mente. Então, é transmitir energia para aquela pessoa que momentaneamente está com um quanto energético, né, baixo, desfavorável ou com alguma moléstia física. Então, mais na frente a gente vai falar que as moléstias físicas têm origem no corpo espiritual. Né? Antes dela se manifestar no corpo físico, ela tem uma manifestação também no nosso corpo espiritual. E essa transmissão de energia anímica, ou anímica do próprio ser. Então, existe, mais à frente vamos falar sobre 3 tipos de passe existentes, onde a pessoa, o passista, ou o médium passista, vai transmitir esse quanto energético magnético que ele possui para aquela pessoa a qual se está recebendo, que é o possuente. Bloqueador de alucinações depressivas. Não é? Então, a pessoa às vezes está no processo depressivo. Geralmente, durante o processo depressivo, há uma queda, uma baixa do conteúdo energético. Então, através dessa imposição de energia, promove o aumento desse conteúdo energético e também promove a melhora do órgão responsável pela produção de hormônios que vai melhorar as questões depressivas. Asepsia, limpeza energética. Então, no momento que nós estamos recebendo o passe, inicialmente, todos os passes é feito uma limpeza energética do nosso corpo, porque nós nos contaminamos energeticamente, tá? Muitas vezes, alguns males, alguns desconfortos que nós sentimos é contaminação energética. Todos nós somos contaminados energeticamente, porque aqui no planeta não existe um lugar que não esteja com essa energia, com essa contaminação. É tanto que no início aqui de todo o ano, aqui na casa em janeiro, nós promovemos uma limpeza física aqui na casa, de limpar, jogar coisa fora, limpar as paredes, e depois promovemos uma limpeza energética também. Por quê? Aqui em um hospital. Então, no hospital ficam, no caso da casa, resíduos energéticos e a gente precisa estar limpando. E nós que caminhamos por vários locais, vamos na rua, no trabalho, no momento do nosso lazer, entramos em contato com pessoas que estão energeticamente
complicados, a gente vai absorver esse conteúdo energético. Então, nós nos contaminamos com larvas e parasitas astrais, entendeu? E aí esses parasitas, geralmente, eles se alojam ao longo da nossa coluna, e muitas vezes, se a pessoa não tem conhecimento das questões energéticas, ela vai achar que é um problema físico simplesmente. E às vezes pode ser uma questão de contaminação energética. Se a gente não promover essa limpeza, essa contaminação pode levar a pessoa a desenvolver alguma patologia de natureza, né? Desvinculação obsessiva. A gente pode estar sob uma influência espiritual através do espaço, nós também podemos desligar essa vinculação, que a ligação é magnética. Mas a gente sempre fala, e é o que eles falam, vai, não peques mais. Ou seja, a gente pode limpar energeticamente, pode se vincular com a influência espiritual, mas a gente também tem que tomar cuidado com as nossas ações, com o nosso pensamento, com o que a gente tem feito. E não adianta vir aqui à casa, promover essa limpeza energética, promover essa desvinculação espiritual, mas eu também não mudo o meu comportamento. Os Espíritos sempre falam que eles não querem que a gente seja santo, a gente não vai ser santo, mas que a gente desenvolva também o bom senso. Se a gente sabe que um alimento nos causa mal-estar, porque a gente vai continuar alimentando, buscando esse alimento. Da mesma forma, as questões energéticas. Se a gente sabe que ambientes, situações, são alimentos energéticos desfavoráveis, nos causam alguns transtornos, não vamos nos alimentar dessa energia nociva. Desbloqueio de conflitos íntimos. Lembrando que isso é um auxílio, tá, gente? Na verdade, a gente nunca promete cura para ninguém, a gente sempre orienta, mas a gente vai oferecer instrumentos, seja através do estudo ou do conteúdo energético, para que a pessoa, de posse disso, ela promova a autocura. Na verdade, quem realmente nos cura sou eu mesmo. É tanto que Jesus falava, sua fé te curou. Então, na verdade, é um auxílio que a casa oferece, né? Então, vamos lá. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados do reservatório limitado, e os outros elementos psíquicos são do reservatório ilimitado das forças espirituais ou das forças naturais. Então, o médium passista, o médium administrador, ele tem um quanto de energia dele próprio, que é orgânico, ele pode transmitir esse quanto energético. Esse quanto ele é renovável, mas ele acaba, se ele não entrar no processo de descanso, de reequilíbrio, ele também pode adoecer. Mas existe um quanto energético que ele é natural, porque a natureza é do universo. Então, a natureza nos oferece esse quanto aí de várias formas. Se eu entro em contato com a natureza, com os vegetais, mar, o rio, a alimentação, o próprio oxigênio, né, embora ele esteja contaminado aí, mas ele tem um quanto energético, aquele hálito divino que a gente colocou. Então, nós não respiramos só oxigênio, nós respiramos também esse fluido cósmico, esse fluido cósmico universal, que alimenta energeticamente as nossas células. Esse passo. Classificação do passe. O passe espiritual. O passe espiritual é aquele onde não há concurso nem do médium, nem do magnetizador. Ou seja, um espírito, um amigo espiritual, um médico espiritual, que queira nos aplicar o passe, ele vai ser aplicado, pode estar sendo aplicado agora, pode estar sendo aplicado às vezes quando eu estou na minha residência, no momento do solo físico, no meu trabalho, na rua. Se precisar de uma intervenção energética, os espíritos vão atuar através do passe espiritual. E a gente muitas vezes não vai perceber, pode sentir alguma coisa. As pessoas mais sensíveis, ou as pessoas dotadas de uma
de uma questão que pode perceber o amigo espiritual, mas a maioria de nós não vai perceber essa ação espiritual. Quando a casa está cheia ou acontece alguma atividade mais intensa que impede a aplicação do passe místico ou humano espiritual, geralmente a gente faz o passe espiritual, a gente evoca a equipe espiritual, né, que trabalha conosco, para que ela possa aplicar em todos nós o passe espiritual. Então isso vai acontecer na próxima quinta-feira, geralmente no culto de louvor, como é uma reunião mais intensa, no final nós aplicamos o passe espiritual. Na reunião de cartas consoladoras também vai acontecer o passe espiritual. A gente vai evocar, com o apoio dos médicos abençoadores, pedir o auxílio da equipe médica espiritual para aplicar o passe espiritual. Ele tem a mesma valia. O passe misto é o passe que vocês vão receber após a reunião. Geralmente ele vai ser aplicado pelo médium, passista, ou o magnetizador, que vai receber a atuação da equipe espiritual. Então, ele vai se dirigir até vocês na cadeira. Aqui nós não temos cadeira de passe, nós aplicamos o passe onde vocês se encontram, até para facilitar. E aí o médium vai se colocar à disposição para fazer a circulação energética junto com o apoio da equipe espiritual. E nós temos o passe magnético. Na nossa casa, nós trabalhamos com o passe magnético aos domingos à noite. Geralmente, no domingo, temos a reunião pública, mas o passe magnético é aplicado nas pessoas que foram indicadas no receituário que acontece hoje. Então, o passe magnético é uma doação energética do próprio médium. Ele tem um conteúdo energético mais favorável para essa aplicação. Não quer dizer que ele é melhor do que ninguém, que ele é superior. Não, ele só tem um código de energia. E se predispõe a doar, a fazer um trabalho de doação desse conteúdo energético. E a gente trabalha basicamente com 3 tipos de passe: P1, P2, P3A, P3B e P4. Se alguém receber a orientação via esses passes, o P1 geralmente ele é direcionado para moléstias físicas, né? Às vezes a pessoa está com desgaste físico, uma questão mais fisiológica, vai aplicar o P1. O P2 é um passe onde vai atuar também para as questões físicas e as questões espirituais também. P3A e P3B vai atuar também nas questões físicas e espirituais mais aprofundadas. Então quer dizer que eu estou mal se for falar P3A e P3B? Você está geralmente sob a influência de algum espírito. Então, através desse passe, você vai se energizar, vai melhorar a sua questão energética e também cortar os vídeos energéticos magnéticos desse espírito que, porventura, estejamos influenciando. Todos nós somos influenciados, inclusive eu que estou aqui. Não sou melhor do que ninguém, entendeu? Então, não é porque eu estou aqui falando, estou estudando a casa, que eu não recebo influência espiritual. Recebo também, né? Tanto que os orientadores espirituais, nossos mentores, falam: trabalhador da casa sempre tem que estar em tratamento também. Porque às vezes a pessoa, só porque ela trabalha na mediúnica, ela nem é mediúnica, ela se acha que é superior, não é. Quanto mais potencial mediúnico, a pessoa mais devedora é. Então essa questão de que médium ela é bem especial, né? Somos todos iguais, somos todos aprendizes, simplesmente nos colocamos à disposição e fizemos a opção por trabalhar com magnetismo, por trabalhar com mediunidade, por gostar de fazer esse trabalho, né? E a gente, por desenvolver em nós essa capacidade de amar, a fraternidade, mas não somos melhores. Somos pessoas falíveis como todos vocês, tá ok? E o P4 geralmente ele é direcionado para as crianças, ok? As crianças geralmente tomam o passe P4. E aí, eu vou tomar esses passes, vou me reequilibrar, e aí é com cada um.
esse equilíbrio ou esse não adoecimento vai depender de mim, do que eu vou fazer com essa melhora que eu alcancei. Então, o milagre, como eu já disse, sou eu que faço. É lógico que na vida a gente vai, é como se fosse uma roda. Tem momentos que a gente vai estar bem, tem momentos que a gente não vai estar, mas aí eu tenho que sempre, quando eu sentir necessidade, vontade, buscar ajuda. E a casa espiritual está sempre aqui aberta para estar oferecendo esse tipo de ajuda. Circulação das energias. Os fluidos absorvidos e metabolizados circulam pelos diversos centros de força com movimentos circulares de expansão e contração no sentido vertical e horizontal, e são canalizados segundo o padrão vibratório de cada pessoa. Então aqui a gente tem um desenho com os chakras ou vórtices energéticos. A gente tem 7 principais, né? Que é 8. É a equipe de médiuns lá dentro que nesse momento está fazendo um trabalho de orientação espiritual através da psicografia sobre a ação dos médicos espirituais. Tem. Geralmente as pessoas chegam até as 18 horas, eu tenho que distribuir a senha, e às 19 horas, até 19, eu chego mais tarde, não vai ser. Até que horas a entrevista? E aí geralmente tem que chegar esse horário mais cedo. Aí pega a ficha, passa no material, preenche, né? Endereço, um breve comentário do que está acontecendo. E aí durante esse trabalho que acontece aqui da palestra, lá dentro, os médicos psicólogos, né, junto com a equipe espiritual, eles vão indicando essa orientação e outras orientações também. Às vezes indica livro, indica outros tratamentos, outras terapêuticas que tem em casa. Toda quinta-feira. Ou você pode ir também na reunião de tratamento espiritual que acontece uma vez na Clínica Holística Joseph Kleber, que é lá no bairro da Luz. Nesse sábado vai acontecer. Entendeu? Quem deseja buscar esse tratamento, esse apoio espiritual, tem que chegar entre 8h30 e 9 horas. 9 horas, o Espírito Joseph Kleber, através da entidade Rodos, começa a atender as pessoas e indicar os tratamentos. No dia lá, já faz algumas terapêuticas. Tá? E lá também a gente está com um trabalho novo que é a cirurgia espiritual. Mas a cirurgia espiritual geralmente é agendada. Tá? Então, quando o médium passista vai fazer essa doação energética, essa doação magnética, essa energia vai ser absorvida por esses. Eu esqueci de ataque ali. A luz vai ser absorvida por esses vórtices energéticos. Eles são 7. Lembrando que do umbigo para baixo são os chakras inferiores, né? E do umbigo para cima os chakras são superiores. O inferior quer dizer de ruim não, porque o conteúdo energético desses chakras, ou a questão de vibração, ela é mais densa, mais pesada, né? Então temos o chakra básico, está aqui na região pública, que controla as questões da energia sexual. Temos o chakra aqui nessa região próximo do estômago, ou gástrico, que controla as questões da emoção, e geralmente esses vórtices estão ligados aos órgãos que estão nessa região. Temos o esplênico, que está aqui, próximo ao baço. Geralmente, quando a pessoa está com desgaste energético, a gente faz uma imposição no esplênico para aumentar esse conteúdo energético, e ele produz também as células de defesa, e aumenta as células de defesa do organismo. O chakra cardíaco, ligado às questões do sentimento, o chakra laríngeo, ligado às questões da fala, o frontal, ligado às questões das ideias, do pensamento, e o coronário, que é o principal chakra, que é a conexão com planos superiores, com planos divinos, por onde a gente recebe
a gente absorve o maior conteúdo energético e redistribui para os outros chakras que existem. Quem quiser aprofundar, existe um livro especificamente sobre os chakras. Então, quando o médium ele faz o passe, que a gente chama longitudinal, que é aquele passe onde ele vai colocar a mão na sua cabeça, vai fazer esse movimento para baixo, a gente fala que é de uma limpeza energética, e geralmente ele vai fazer uma imposição no seu coronário. Fazendo a imposição no coronário, ele geralmente ele vai distribuir o conteúdo energético para aquele chakra, para aquela região que está carente desse conteúdo energético. O passe magnético, ele tem uma técnica um pouco diferenciada. Quem for tomar vai ver. A técnica do passe P1, P2 e P3, geralmente a técnica é diferente. E esse corpo, como ele está, o corpo físico, ele está interligado a outros corpos energéticos. Eu acho que é o próximo slide. Não. Ele está interligado aos corpos energéticos que nós temos. Esse corpo energético vai absorver esse campo energético, vai haver também uma melhora desse corpo energético, consequentemente, uma melhora do corpo físico. Eles estão interligados, tá? Como se fosse, eu falei no bico, como se calçasse uma luva. Só que você calça a luva, você vê a luva e tudo, mas a luva tem a mão, não existe uma separação. Embora a gente, às vezes, aqui é um desenho que, de forma didática, eu vou apresentar esses corpos. Escorrer, o tempo está aberto. Os mecanismos do passe. Do ponto de vista técnico, o passe é a ação dirigida de certos fluidos. Sua aplicação processa de perispírito a perispírito, e por estar o perispírito ligado ao corpo físico, célula a célula, exerce sobre ele preponderante influência. Daí se compreende, por exemplo, o bem-estar físico que decorre da ação do passe. A energia salutar transmitida ao perispírito repercute no corpo, nos órgãos enfermos, por um processo de ressonância. Então, o que é isso? O médium vai transmitir esse conteúdo energético, ele vai estar utilizando também o seu perispírito, e nós vamos transmitir esse conteúdo energético para o consulente, vai ser absorvido por esse corpo energético chamado perispírito, ou psicossoma, tá? E esse corpo, ele vai transmitir essa energia para o corpo físico via sistema nervoso. Aí um desenho, de uma maneira educativa, né? Ali o espírito, que é a inteligência, que comanda tudo. O perispírito, que é o corpo espiritual ou psicossoma, é um corpo com o qual nós vamos nos locomover na outra dimensão, a dimensão astral, quando aconteceu o fenômeno da morte. Isso acontece também quando estou dormindo de uma maneira inconsciente. Essa projeção astral ou desdobramento, ela pode ser exercitada, treinada, a gente pode exercitar no correr, tá? A gente pode promover essa projeção ou esse desdobramento saindo do nosso corpo físico através do perispírito. Isso pode acontecer. Entre o corpo físico e o perispírito, temos um outro corpo energético, ou corpo vital, que é o duplo etérico, que também se desfaz com o fenômeno da morte física ou desencarne. Esse corpo energético, ele funciona, além de ter esse conteúdo vital em grande quantidade, ele funciona como um amortecedor energético. Geralmente, a energia, quando vai ser passada para o corpo físico, a gente vai, falei isso domingo, absorve a energia em 220, vamos dizer assim, e esse duplo etérico vai fazer vai funcionar como transformador energético também, ok? Corpo físico. E ele vai se desfazer no fenômeno da morte física. Aí você vai estar se locomovendo no astral, na outra dimensão, com o perispírito, que vai ser semelhante ao seu último corpo que você teve na última encarnação, que é esse, né?
existe. Aqui existe um trabalho com algumas pessoas que assim, algumas pessoas já têm essa predisposição e elas trabalham também na Renome junto com esse desdobramento, com fins também de tratamento. Entendeu? Tem daqui a 7 anos. Quando você passar por todos os cursos da casa. Entendeu? A gente geralmente aqui na casa, você vai estudar, geralmente 7 anos, passar pelos cursos para começar a exercitar algumas experiências mais profundas, vamos dizer assim. Entendeu? Mesmo. Tem que passar. É lógico que algumas pessoas já iniciam algum tipo de trabalho. A primeira tarefa que geralmente a pessoa inicia é com paz. Entendeu? Que é um trabalho junto também. Você vai exercitar essa manipulação energética, né? E outras questões mais. Vamos correr o tempo está. Quando receber o passe? No capítulo 28 de Conduta Espírita, André Luiz recomenda-nos esclarecer aos companheiros quanto à inconveniência da petição de passe todos os dias, sem necessidade real, para que esse gênero de auxílio não se transforme em namoro. Então, passe é medicamento, é um conteúdo energético, mas é medicamento. A gente não tem que virar papo a passe. Se eu estou bem, estou ótimo, não preciso receber passe. Se eu estou com uma dificuldade emocional, orgânica, energética, aí eu vou receber passe. Mas se eu não estiver, e ninguém também é obrigado a tomar passe porque está na casa espírita, não. Se eu não quiser, não é obrigado. Se a pessoa não precisa de passe, devemos esclarecê-la a esse respeito, orientando-a para o estudo doutrinário e serviço ao próximo. Devemos lembrar-nos que os problemas do nosso dia podem ser resolvidos com bom senso, honestidade, equilíbrio e muita disciplina. Né? O passe pode ser aplicado também nos lares, hospitais, com a devida descrição. Se não houver um ambiente reservado, devemos abster-nos de qualquer prática ostensiva. Neste caso, recorremos à prece, pedindo os bons espíritos auxílio ao próximo. Então, o passe pode ser aplicado na nossa casa, nos hospitais, onde quer que a gente esteja. Geralmente é bom a gente aplicar em equipe. Eu sempre falo, Jesus chamou 12 para auxiliar ele. E o cara tinha, muito poder, chamou 12 para caminhar ali. Para que ele vai fazer as coisas sozinho? Né? E aí a pessoa também tem que querer receber o passe, tem que desejar. Às vezes a gente quer oferecer o passe e a pessoa não quer. Então, é tudo uma questão de sintonia. Se a pessoa não quer, ela não gosta, não acredita, o passe não vai fazer nenhum efeito. Ou qualquer ação magnética ou espiritual. Se a pessoa não acreditar, não tiver sintonizado e querer aceitar aquilo, é difícil alguma ação ter sucesso. Ok? E se não tiver condições de aplicar o passe, eu faço uma prece e peço a equipe espiritual para envolver aquela pessoa. Né? Quem é o passista? No capítulo 19 do livro Missionários da Luz, André Luiz, encontrando essas significativas palavras do instrutor Chico. Eu tiraria aquela palavra missionário, eu só coloquei o espírito que escreveu, mas o missionário do auxílio magnético na crosta ou aqui em nossa esfera necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, asseverado o amor ao seu universo, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Ainda assim parece que a pessoa tem que ser perfeita. Na verdade, a pessoa tem que desejar, tem que querer, ela tem que estudar as questões do magnetismo, as questões fluido, anatomia. Aqui nós estudamos anatomia, pegamos o livro de anatomia e vamos estudar anatomia para saber aonde eu vou fazer uma ação energética mais eficaz, que às vezes o espírito, o orientador espiritual, o médico espiritual fala, aplica o passe no estômago. Aí a pessoa estava pensando, onde é o estômago? Então, tem que saber. Se eu quero ser um médium passista, eu tenho que estudar, eu tenho que evitar
alguns excessos, desenvolver aquele bom senso que eu coloquei. Geralmente, no médium magnetizador, médium passista, a pessoa que tem o hábito de fumo não vai poder aplicar o passe. Por que isso? Se a pessoa fuma nicotina, está dentro do organismo dela, ela vai transmitir nicotina para a pessoa que vai receber o passe. Então, se eu não dou conta de vencer o fumo, vou fazer outra tarefa, vou fazer outra atividade que não seja o passe. Ok? Pode considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiums? Não há que duvidar. Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, buscando em si mesmo a força que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. É um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos, que ele chama a seu auxílio. Se magnetizados com o propósito de curar, invocas um bom espírito que se interessa por ti e por teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade. Dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Então, se no passo disso, eu vou estar tendo esse apoio, esse movimento espiritual que vai potencializar esse recurso energético, esse recurso fluídico, e eu vou ter que mentalizar também, vou ter que desejar que essa pessoa se reequilibre e melhore, não é? Há entre bons magnetizadores que não creem nos espíritos? Aí a resposta: pensas então que os espíritos só atuam os que creem neles? Não. Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem os chama, do mesmo modo que apenas más intenções chamam os maus. Agiria com maior eficácia aquele que tem a força magnética acreditasse na intervenção dos espíritos? Faria escolhas que considerarias milagre. Ou seja, em todo momento nós somos auxiliados pelos benfeitores, pelos espíritos, né? Independente se eu acredito neles ou não. Existem religiões que fazem um trabalho de imposição de mão e acreditam que não há envolvimento de espíritos, mas eles estão lá atuando. Se eu acredito nessa atuação, eu posso potencializar esse recurso que eu ofereço. É legal também a gente falar sobre o autopasse, né? Porque às vezes eu posso estar numa situação onde eu não tenho ninguém para aplicar um passe em mim. Aí eu posso realizar outro passe, posso realizar uma prece, pegar a minha mão, eu também sou um magnetizador, né? Não sou o médico passista que é magnetizador, mas eu também sou um magnetizador. Posso fazer uma imposição naquela região, que no caso eu estou tendo desconforto, fazer uma prece de auxílio da equipe espiritual para que possa, com o recurso que eu tenho, transmitir para aquele local para que ele possa ser reequilibrado. Água fluidificada e magnetizada. A água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra, disse Emmanuel. Então, aqui na casa, além da água fluidificada, que é aquela água que geralmente você chega, põe a garrafa ali, a equipe espiritual vai fazer a fluidificação. Geralmente, essa fluidificação ela é mais generalizada. Hoje, vou chegar em casa, pegar essa água fluidificada e vou dar para os meus familiares, vou colocar no filtro, fazer um suco, etc. E tal. A água magnetizada, geralmente ela é magnetizada na reunião de tratamento que acontece em domínios onde são aplicados espaços magnéticos. Na água magnetizada, você vai colocar o seu nome nessa água, e aí ela vai ser levada para dentro da nossa sala de tratamento e ela vai ser magnetizada pelos médicos. A equipe espiritual vai utilizar daquele recurso magnético que está sendo doado pelos magnetizadores e vai colocar naquela água que é específico para você, que colocou o nome, recursos que você precisa. Então, na água magnetizada,
ela é uma água específica para mim, Rodrigo. Porque a equipe espiritual vai colocar medicamentos que eu necessito daquela água fluidificada, aquela água que eu posso utilizar de uma forma generalizada na minha casa. Está aí a diferença. Podemos concluir, então, ao doarmos as nossas próprias energias, somos magnetizadores, mas podemos, ao mesmo tempo, ser médiuns quando nossos recursos são aumentados e enriquecidos pelos Espíritos. Indivíduos não espíritas, não cristãos, não filiados a qualquer credo religioso, mas que trabalham bem em outros campos do amor, podem também ceder fluidos curadores para quem necessite, sem se darem conta disso. O que importa é ser bom e amar o próximo como o Senhor Jesus. Então, como eu falei, o conteúdo energético, ele é manipulado consciente ou inconscientemente. Ele é manipulado através do concurso dos espíritos de uma maneira eficaz ou de uma maneira não tão eficaz, que às vezes eu não acredito, mas isso não quer dizer que eu vou receber a atuação dessa equipe espiritual. E tem pessoas que não acreditam nos espíritos, mas caso dele utilizam esse conteúdo energético muitas vezes no dia a dia. Quando a criança machuca, geralmente a mãe sopra o local, passa de sopro, né? Acontece alguma coisa, eu vou lá e passo a mão. Eu estou ali naquele momento de fricção, eu estou passando a mão para aliviar a dor, também estou doando o meu magnetismo. No momento em que eu abraço alguém para dar algum conforto, além de eu dar carinho, também transfusão energética. Se eu beijo alguém, troca energética. Se eu faço sexo, faço amor, troca energética. Se eu estou andando no meio da rua, eu estou sempre sob influência de energias boas ou menos boas. Como eu disse, a energia ela é neutra. Eu, com a minha capacidade, com meus sentimentos, com o meu desejo, vontade, vou dar direcionamento a esse conjunto, esse conteúdo energético. Então, no momento em que nós vamos receber o passe, nos coloquemos nessa condição realmente receptiva, pedindo o concurso da equipe médica espiritual que aqui se encontra, para que através daquele médico esteja direcionado para nós aquele conteúdo energético que precisamos. Vamos mentalizar aquela região, às vezes física, que necessita de ser reequilibrada e melhorada. Porque se eu não sintonizar, se eu receber um passe pensando em outras questões, essa energia geralmente não vai atuar de uma maneira tão eficaz. Então tudo também é sintonia. A outra questão é que nós vivemos nesse mar de energia, tomemos cuidado com o tipo de pensamento que nós estamos tendo, porque se eu fico mentalmente vibrando que aquela pessoa que às vezes eu tive uma desavença, aconteça aquilo com ela, vai acontecer. Isso chama-se também de magia. Eu não preciso ser feiticeiro, porque às vezes eu acho que eu não sou feiticeiro, mas eu fico pensando, tomara que o fulano quebra a perna. Junto com o meu pensamento, é direcionado um conteúdo energético para aquela pessoa, e aquilo vai acontecer. E eu tenho corresponsabilidade com isso. Querem aprofundar? Leia esse livro aí, o passo, Jacó Mello, seu estudo, suas técnicas e sua prática. Aqui é só um breve comentário, a gente está lançando ideias, querendo aprofundar, existe muita bibliografia a respeito disso, e que a gente possa, ao sair daqui, analisar como eu estou manipulando as minhas energias. Ok? E aí, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, e brilhe a vossa luz. Então, nós somos deuses, que possamos utilizar essa energia de uma maneira benéfica, de uma maneira para ajudar e erguer o próximo. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Boa noite. Para quem às vezes vai começar o tratamento, quem está fazendo tratamento, são dúvidas, muitas vezes a pessoa vai fazer, não sabe o significado, por que está fazendo, o que significa. Acho que
eu sinto muitas dúvidas e quero a essa fonte biográfica que eu indiquei. Então, se eu vou mostrar isso para você, fonte biográfica. Ô gente, só uma dica. O livro que você indicou não é dica mais não. Não. Então, surgiram 2 livros. O Alma da Medicina e o Além da Matéria e Medicina na Alma. Eu, parte da Palmera, não edita mais. Vou contar uma fofoca para vocês. Você promete que não conta para ninguém? Jacomelo pediu os originais da fé, o livro da fé. Jacó escreveu. E a fé não quer os originais para o Jacomelo. E aí, como ele ia acrescentar mais uns 5 capítulos naquele livro, ele escreveu aquele livro Cure e Cure-se pelo Paz, que era um livro, que eram os textos que ele ia acrescentar no livro Paz. E aí, como a fé não vai poder os originais, eles estão brigando na justiça, o livro Paz, a não ser que vocês comprem no selo, não existe. Mas vocês vão ter atualizados Medicina da Alma e o Além da Matéria, que fala sobre o livro. Mas o que eu vim fazer de hoje não é isso não. Eu vim convidar vocês para participar do Contec. Contec é um evento incrível que o meu amigo Christian Fernandes, lá de São Paulo, vai realizar agora de 7 a 11 de março de 2016. Aí vocês vão falar assim, Marcão, eu não estou com grana. Esse evento é gratuito e ele é online. Basta que vocês façam as suas inscrições e aí vocês vão ver que barato. Passa aí para mim. Ó, principais blocos relacionados à dependência química em um congresso 100% gratuito e online. Inscreva-se agora e garanta seu lugar. Aí eu vou mostrar para vocês quem é que vai falar desse congresso legal. Vai lá, por favor. Ó, a Fátima Rapadim, Ricardo Gargano Branco, um cara super legal, Romina Miranda, o Sul Guimarães, e olha os temas. Quais os riscos de se tornar um dependente químico? Que nada atrapalha os sonhos dos meus filhos nem a droga. Codependência, a família doente, tem um filho dependente, e agora? Passa mais. Olha um monte de gente legal que vai aparecer bem. A Lúcia Piotr, Luiz Fernando Paulino Português, Paulo Campos Dias, e ali são os temas que eles vão desenvolver. Passa mais, por favor. Aqui. A Débora Rivas, eu conheço. A prima da Débora eu não conheço não. O Padre Haroldo, já fui evento com ele, e a Patrícia Guimarães. E ali os temas que eles vão desenvolver. Tá? Para isso, é só vocês entrarem no site, fazer as suas inscrições, e na hora que vocês fizerem a inscrição, vocês vão ganhar uma palestra gratuita de bônus. É sensacional, gente, porque é um tema que todo mundo está experienciando, né? Se não tem na família, já tem amigos, aquela coisa toda, e o mais legal, só a gente pega e gratuitamente, a hora que vocês quiserem assistir, ele vai até a meia-noite, tá? Então, o dia que vocês quiserem escolher, é só entrar no site e fazer a inscrição. E aí, você podia passar ali para mim, só para mostrar para o pessoal onde faz a inscrição, só vou lá. Acho que embaixo, espera aí, volta. Garanta a sua vaga, mas volta, tem um site ali. Vai mais. Vai lá no começo, vai mais. Ali, ó. É só digitar ali, ó, com o deck, tá? Ele vai aparecer, vai aparecer essa bandeirinha ali. Garanta sua vaga, não, Marcão? Hã? Garanta sua vaga. Isso. Garanta sua vaga. Já faz sua inscrição de uma vez, sabia? Faz todo mundo fazer. Bom, e a segunda coisa é o seguinte, passa lá na livraria que eu digo para vocês. Domingo passado eu fiz meu tema sobre culto do evangelho lá. Eu fiz uma brincadeira com o pessoal e os livros acabaram, enfim, e o pessoal perguntou se eu poderia estender. Então eu estou estendendo hoje, tá? Qual é a brincadeira? Você comprando esse livro, você com você, que é de minha autoria, de R$49, vocês vão poder escolher um outro livro de sua preferência gratuitamente e ainda ganhar o roteiro para vocês poderem realizar o evangelho do culto no lar, tá? A ideia é que a gente tenha a oportunidade de estender essa luminosidade para os nossos lares e fazer do nosso lar um ponto de referência para a espiritualidade.
roteiro que é elaborado pelo ID, que é o Instituto de Difusão Espírita, lá de Araras, de como a gente faz no Evangelho lá. Beleza? E não deixem de fazer a inscrição de vocês, porque é um evento genial. Quem nos visita primeiro nesse dia, vamos levantar até amanhã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vocês estão recebendo uma lembrancinha da casa. E lembrando as outras reuniões que o Rodrigo inclusive mencionou. Domingo de manhã a gente tem uma reunião de estudo do Evangelho, o livro dos Espíritos e o tema novo que é a ressignificação da morte. E domingo à noite, de manhã 8h30, à noite 19 horas, a reunião de tratamento que é aberta também ao público. E às quintas, essa reunião que é a reunião para pedir orientação, só para conseguir às vezes assim, eles vão ter que chegar a vocês um pouquinho para garantir, né, a vez. Então, tá. Reforçando os recadinhos que o Fabiano deu no princípio, o Rodrigo também mencionou. Sábado, 5 de março, tratamento médico espiritual na clínica holística. Quem quiser, tem trabalhador, são 6h20 por mês. Você é Francisco? Para fazer a sua inscrição, saber detalhes, endereço, tudo direitinho. Domingo, cartas consoladoras, tem que chegar cedinho também. E quinta que vem, culto de louvor. Nós vamos passar para o momento do passe, e agora vocês já sabem o que significa esse momento, né? Mais do que nunca, vamos aproveitar. Tá? Nos passes, por favor.
Agradecemos de coração toda a oportunidade que você dava de aprendizado, de ajuda para superar os nossos desafios. E Mestre Jesus, Espíritos amigos, estejam conosco a cada dia de nossas vidas, hoje e sempre. Uma boa noite a todos. O pessoal das orientações aguarda um minutinho, tá?